Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Maurício, eu vou ensinar vocês a como formatar um computador. Essa regra pode ser aplicada em qualquer tipo de computador, pode ser até notebook, tá? Mas primeiro nós temos que identificar uma coisinha. Por exemplo, se a nossa placa-mãe é on-board, né, ou off-board. Lembrando que para identificar isso é só você verificar se atrás do seu computador tem esses periféricos, tá? Então é só olhar essas entradas ali que ficam atrás do computador. Bom, se possuir, você tem que ver se tem um CD de instalação da placa, porque se você não tiver, você vai ter que baixar primeiro esses drivers antes de formatar o seu computador. Então você não vai ter esses recursos como o som, internet, né? Então nem o vídeo vai ficar legal, beleza? Bom, então vamos fechar. Daqui a pouco eu ensino, caso você não tenha um CD de instalação, como baixar. Bom, gente, é o seguinte, então depois de ver aí se você tem os drives, né, ou se você tem um CD, você vai pegar o CD, né, do Windows. Lembrando, se você tiver o CD do Windows e não tiver o serial, eu tenho um serial aqui, tá? Depois vocês podem dar uma pausada no vídeo e dar uma olhadinha direito. Bom, então a gente vai ver como formatar o computador. Você vai pegar o CD do Windows, colocar no seu computador, né? E depois reiniciar esse computador, tá? Bom, algumas vezes, né, o seu computador pode estar configurado para não ler o CD aí de início, né? Então a gente tem que fazer o famoso boot, tá? O que é o boot? Na verdade, é eu colocar esse computador, né, para ler primeiro o CD e depois, né, ler aí o HD, tá bom? Então vamos ver como que faz isso, porque é uma coisa muito importante. Lembrando que isso vai depender muito de BIOS para BIOS, tá? Lembrando que a BIOS aí, né, vai ser a nossa principal aí leitura do computador, que são as nossas configurações. Bom, então está aqui a leitura principal do nosso computador, tá? Então para entrar aqui na BIOS, vocês podem ver que tem um atalho, Delete, para entrar no setup da BIOS. Lembrando que alguns computadores vai mudar esse atalho, então pode ser que seja Delete, pode ser que seja F2, tá? Então você tem que ficar atento aí no tipo de máquina, algumas são F9 também. Bom, após eu clicar ali, né, a tecla de atalho, eu vou entrar aqui no CMO Setup, né, da nossa BIOS, onde eu vou poder então configurar qual que vai ser o dispositivo a ser lido primeiro, tá? Primeiro eu tenho que identificar qual das opções eu vou usar para isso, tá? Então a opção que eu vou usar para configurar nesse tipo de BIOS aqui, né? Então esse tipo de BIOS aqui de até 2005 vai ser Advanced, né, Setup. Então a gente pode ver aqui, ó, Advanced Setup. Em algumas BIOS, né, olha só, por exemplo, essa Phoenix BIOS, a gente vai ter aqui, ó, a opção Main e depois lá no final temos a opção Boot, tá? Lembrando, meu inglês é muito bom, não. Bom, então aqui, boot, né? Então, o que é boot na verdade? Eu então definir, né, qual que é o primeiro e o secundário. Então, aqui no primeiro, né, no primeiro boot device, eu vou utilizar o meu dispositivo de CD, tá? O DVD ou CD que eu vou aplicar como o principal. Depois eu posso colocar o meu HD como secundário, tá? Feito isso, eu vou reiniciar este computador, né? Salvar primeiro essas configurações. Eu vou reiniciar o computador depois e vai ler o meu CD, tá? Então, vou passar aqui um pouquinho. Bom, então, beleza. Depois, lembrando, eu tenho um outro modelo aqui de BIOS, tá? Então, esse modelo aqui, ó, você tem lá o Advanced Setup, né, ó. E aqui o primeiro boot device, eu vou colocar então o minha unidade de CD ou DVD, tá? Então fique atento aí, as BIOS são diferentes, então você vai ter que procurar. Bom, após eu ter ele configurado e reiniciado meu computador, né? Eu vou entrar aqui no simulador para vocês verem, tá? Então ele vai ler ali a minha BIOS. Então ele vai pedir para eu pressionar uma tecla, vou apertar aqui. Então, pressionei uma tecla para iniciar o CD, ele vai começar a carregar aqui os nossos drivers, né, do CD. Então, demora um pouquinho, tá? Dependendo aí de computador também para o computador. Prontinho. Então, chegamos aqui na parte de instalação do Windows, tá? Então, bem-vindo à instalação. Para continuar, aperte
Enter. Para reparar o computador, caso ele tenha algum erro, aperte R e F3 sair. Então a gente vai apertar Enter. Contrato de licença. Então esse contrato aqui pode ser exibido em alguns CDs, tá? Em alguns CDs aí de Windows não vai ter esse contrato, vai pular direto, tá? Se aparecer, tá aqui, F8 concordo, ESC eu não concordo, Page Down avançar. Então eu vou apertar F8. Bom, próximo passo aqui a gente está vendo quais são, né, as unidades aí do nosso computador. Então eu tenho aqui, por exemplo, o espaço não particionado, eu tenho um valor, né? Lembrando que esse espaço não particionado pode ser vários, né? Vários espaços não particionados, vai depender também do número de HDs, né? De Winchesters que você vai ter aí no seu computador. Bom, se você tiver só uma, tá? Então você tem um HD, mas se tiver duas, eu posso ter um HD que seja particionado, tá? Como assim particionado? Eu posso dividir, né, o valor desse HD em partes, tá? Então, por exemplo, eu vou criar uma partição, tá? Para vocês terem uma ideia, que é até importante, porque eu posso salvar os meus arquivos no computador, né, em uma área que depois, se eu for ter que formatar de novo, eu não vou perder nada. Bom, para criar a partição, vou apertar aqui o C. Então, está escrito ali embaixo. Agora, aqui vai mostrar o valor total, né, de uma nova partição e o valor que eu posso criar essa partição. Bom, já que eu quero ter mais de uma, eu vou ter que dividir esse valor, tá? Então, por exemplo, ali está 20,44 megabytes, eu vou utilizar aqui 1022, né? Então, 1022 megabytes. Lembrando, isso aqui é só um simulador. No seu computador vai ter um valor um pouco maior, tá? Então, 1022, eu vou criar apertando Enter. Agora você vai perceber que nessa área vai ter uma partição criada ali, né, com 1022 megabytes, que foi o que eu criei, e um espaço não particionado. Lembrando, se eu deixar esse espaço não particionado sem criar essa partição para ele, ele vai ser inutilizado, não vai ficar ali para eu poder utilizar, tá? Então é importante criar uma partição também para esse. Então vou criar também uma partição, então C, né? Lembrando que quem tiver uma partição já criada e for formatar, ele pode excluir essa partição, então está aqui embaixo, que é o D, e depois recriá-la, tá? Para não ficar nenhum arquivo. Então C, vou criar uma nova partição aqui, vou dar Enter, já está com valor, então eu tenho duas partições de 1022 megabytes, tá? Bom, então tá bem pouquinho, 1 GB, né? Isso é só um demonstrativo. Então, para instalar agora, eu vou ter que escolher qual unidade que eu vou instalar o Windows XP. Então, vocês têm que ficar atento nessa área, né? Porque se você instalar no D, na hora que você formatar, você vai ter que formatar também o D, tá? Então, C2 pontos é a principal, né, localização onde fica aí o Windows, é onde todo mundo geralmente instala, então vai ser aqui que eu vou instalar também, tá? Então, Enter para instalar. Agora temos aqui o modo de formatação, lembrando que temos o modo FAT e o modo NTFS, tá? Lembrando, nunca use o rápido, porque o rápido ele vai manter alguns arquivos aí no seu computador. É mais rápido, né? Não vai demorar ali 40 minutos, mas vai manter alguns arquivos. Então é importante usar o NTFS, que lembrando é para Windows, tá? Então Windows XP, Windows Vista, Windows 7, né? Enquanto o FAT é para as versões mais antigas, como Windows 98, 95, né? Linux, tá ok? Então vamos usar aqui NTFS. Bom, de computador para computador, isso aí demora geralmente cerca de uns 25 minutos, 30 minutos, tá? Que vai ser o processo que ele está copiando os arquivos do CD para dentro do seu computador, tá? Então, depois que ele terminar essa cópia, ele vai reiniciar este computador, que é que nem eu vou fazer agora, e vai entrar já direto na instalação do Windows, direto no meu computador, tá? Então, espera ele ler a BIOS. Não precisa apertar mais nada, né? Prontinho, então ele está lendo agora os arquivos que ele copiou para o computador. Bom, então instalando os dispositivos, tá? A primeira parte,
Então, principal. Aqui a gente vai poder escolher o idioma do computador, tá? Se tiver em inglês, você pode personalizar e trocar, né? Configurar o seu computador. O modelo do teclado, né? Então a BNT, a BNT2 também você pode utilizar nessa área. Eu vou avançar, né? Já está tudo certinho, a BNT Brasil. Nome do computador, tá? Então agora aqui você vai digitar o nome da pessoa que está instalando, instalando este software para você, tá? Tá disponibilizando, pode ser uma empresa, pode ser um nome de uma pessoa, tá? Eu vou colocar aqui Ultra Design, tá? Que vai ser o nome da minha empresa, tá? Então Ultra DS. Então eu vou avançar, vai me pedir aqui qual que é o serial para este computador. O serial eu coloquei ali para vocês, né, que é o B77 e tal. Depois eu quero que vocês deem uma pausa naquela área e visualizem. Como esse é só um simulador, eu vou colocar qualquer coisa. Então, peraí, avancei. O nome do computador, lembrando que esse nome é muito importante, você não pode colocar um nome pessoal, tipo, você colocar o seu nome, porque se você colocar o seu nome na hora de criar conta para este computador, você já vai ter utilizado o seu nome. Então é importante você colocar um computador, por exemplo, eu vou colocar aqui o computador Transformer, tá? Ou melhor, colocar aqui o Megatron. Beleza? Não sou fanático por cinema não, hein? Bom, gente, outra coisa importante aí é você colocar aqui, ó, deixar aqui em branco, na verdade. Porque o seu computador, quando ele acaba de ser formatado, ele cria uma conta, né, chamada administrador. Que, caso você venha a perder o login ou senha, você pode usar essa conta de administrador, né, futuramente, para recuperar os seus arquivos ou dados que você perdeu, tá? Então vou avançar, configuração de hora, né? Lembrando, veja se a hora está certinha, tá? Um simulador aqui, eu não tenho como trocar, tá? Mas o de vocês vai ter como. Eu vou avançar, ele vai instalar a rede para mim, tá? Lembrando, é importante você configurar essa parte. Então, configurações típicas, aconselhável. Então, eu vou avançar, já vou deixar automático. O grupo de trabalho, né, desses computadores, que nem eu falei na rede, eles têm que estar também unidos em um grupo, tá, de trabalho, para eles poderem compartilhar impressora, arquivos, etc. Então aqui você tem que definir qual o grupo que eles vão estar. Pode ser utilizado, você pode ver isso em um outro computador, tá? Vou avançar, vou deixar esse grupo mesmo. Então ele vai instalar, né, concluir a nossa instalação. Só uns minutinhos, lembrando que isso demora bastante, né? Só o simulador que é mais rápido. Bom, então ele terminou a instalação, ele está reiniciando o computador, tá? Voltando ali para o nosso sistema agora operacional já instalado. Alguns sistemas operacionais vão te dar essa opção, tá, de resolução da tela, né? Pronto, bem-vindo ao Microsoft Windows, está instalado aí o nosso sistema operacional. Agora falta só a etapa, né, de configuração dele. Então, eu vou avançar, ele vai conectar aqui a internet, eu vou ignorar essa etapa, lembrando que não é importante. Agora, você está pronto para o registro da Microsoft? Lembrando, é opcional, tá? Então, eu vou deixar para depois, lembrando que você já inseriu a serial, ele já está funcionando. Nome do usuário do computador, agora eu posso utilizar o meu nome, por exemplo, vou colocar aqui Maurício, né? Se você tiver mais pessoas na sua casa, pode utilizar aqui essas áreas também, tá? Vou avançar, muito bem, então você criou aí, né, o seu usuário e também já configurou o seu Windows XP, então ele está pronto para o uso, lembrando que nem eu falei no início do vídeo, você tem que ver se você tem os drivers de áudio, né, de LAN e de vídeo para instalar nesse computador, tá? Então agora vou criar um próximo vídeo para você poder instalar então esses dispositivos que são muito importantes, tá? Então eu agradeço aí pelo vídeo, para quem tenha visto, né? E quem gostou dá um joinha aí, valeu!